compromissos, participar das palestrantes anteriores. Então, eu não sei qual foi a dinâmica, mas eu gostaria de deixar um espaço, espero controlar a minha fala, porque eu falo muito, para o final, deixar um espacinho legal para, de repente, um bate-papo, uma troca, algumas perguntas, enfim. Lembrando, Marcileia, que eu vou precisar de ajuda, assim, gente, eu sou uma pessoa com altas, que altas, altas nada, com TDAH, eu estou tão focada nas altas habilidades, então eu tenho algumas dificuldades, por isso que eu pedi para ela colocar a apresentação para mim. E se mandarem mensagem no chat, eu me perco facinho se eu ficar olhando para o chat e logo também falando sobre a minha apresentação, ok? Então, eu vou precisar de talvez aí uma ajuda, se haver, né, alguma questão no chat. Tá, pode, foi apresentado? Eu não estou vendo. Então, eu vou tentar agora, e aí você me confirma se está aparecendo, por gentileza? Sim. Ok. Vamos lá, então. Altas habilidades em liderança, uma proposta para a escola. É o tema desta palestra e também é o título do meu livro, né? Com a coautoria da professora doutora Rosimeire Hangni, que foi minha orientadora no mestrado lá na Universidade Federal de São Carlos. Pode passar, por favor? Ah, ele acabou entrando assim, ele não entrou como apresentação, né, Marcileia? Mas acho que tá dando, né, para ver, né? Bom, gente, quem sou, de onde venho, para onde vou, eu adoro, eu me lembro de Paulo Freire, em alguns me lembro de Paulo Freire, é bem interessante falar me lembro de Paulo Freire, mas assim, de algumas falas, de algumas escritas, de algumas palestras, assim, via vídeos que eu tive a oportunidade de ver, né? Obviamente que eu não o conheci pessoalmente, mas quando eu tive essas 3 perguntinhas aí na fala dele, de quem sou, de onde venho, para onde vou, eu tenho utilizado bastante nas minhas apresentações, né? Então, quem sou? A Marcileia falou um pouquinho de mim aí. Eu sou a Clairen, eu tenho um nome composto, então Clairen Angélica, na escola eu sou Angélica, na universidade, na família, nos amigos mais próximos eu sou Clairen. Às vezes eu fico confusa aí com esse duplo nome. Eu sou de Salto, é uma cidade do interior de São Paulo, fica aqui bem pertinho de Campinas, mas eu leciono na cidade de Indaiatuba, que é mais próxima ainda de Campinas, tá? Que é uma cidade bem comentada, bem vista aí no estado de São Paulo. Bom, como ela já fez a apresentação, eu vou falar dessa minha questão voltada para as altas habilidades, né? Eu, inclusive, vou contar como que eu adentrei na universidade, como que eu cheguei nessa temática, mas eu sou professora, né, de AEE, de Atendimento Educacional Especializado, e até 2016 eu não falava de altas habilidades, eu estava, assim, completamente dentro da bolha dos mitos, e sendo eu professora da educação especial até então. Bom, eu cheguei no mestrado por uma ocasião muito específica, muito especial, que vai para além daquilo que eu acreditava de altas habilidades ou superdotação, que fugiu, de alguma forma, fugiu do acadêmico, que talvez para a escola, talvez não, para a escola é mais fácil observar, né? E daí eu fui para o mestrado. Eu não tinha uma ideia de que eu adentraria a uma universidade por várias questões, justamente porque eu descobri na minha fase adulta que eu tenho o TDAH. E até descobrir esse TDAH, eu tive outros pareceres psiquiátricos, psicológicos, onde me indicavam alguns dificultadores, né? E logo, esses dificultadores acabou dando um rótulo, né? Primeiro das pessoas ao me olharem, ao me observarem, e eu também comprei essa ideia, e já começou na família desde muito pequena, de que eu tenho, assim, algumas dificuldades para processar, para filtrar algumas situações, algumas coisas,
Eu não tinha uma nota super exemplar, né, no meu Fundamental 1, porque era um processo ainda de muita decoreba e eu não sei, né, lidar com essa questão, eu não decoro, não tenho essa habilidade. Então, eu acabei adentrando na universidade com muita surpresa e muitas coisas aconteceram para minha surpresa. Então, hoje eu olho para esse parecer, para esse diagnóstico que eu tive, e eu sou muito grata, porque a partir dele a minha vida tomou um novo direcionamento. Infelizmente, aconteceu só na fase adulta, porque se tivesse sido lá atrás, eu teria tido novas oportunidades e assim, um melhor direcionamento em relação à questão socioemocional, que para mim é o que mais mexeu na minha infância e na minha adolescência. E daí eu trago traumas para hoje, né? Então, continuo na terapia desde muito pequena. Então, para onde eu vou, é muito difícil falar de futuro. A gente tem que Você quer falar, desculpa. Só um pouquinho que eu consigo aqui. A Maria Célia quer falar alguma coisa? Não, desculpa. Imagina. Bom, e daí hoje eu tenho alguns projetos já pensando na questão acadêmica, pensando em futuro, ainda que ele seja incerto, eu estou aí desenvolvendo novas pesquisas dentro da liderança, que eu vou compartilhar já com vocês. Então, eu projeto ir para um doutorado, tá? Num futuro muito próximo. Pode passar a apresentação, por favor. E por que estudar altas habilidades em liderança? Pois é. No ano de 2016, eu estava na sala de recurso, e a gente sabe do público-alvo, não sei se aqui nós temos professores de AEE, se não temos, eu não sei, desculpa se tem, mas assim, quem é o público-alvo da educação especial? Então, são os estudantes com deficiência física, sensorial, intelectual, os estudantes com TEA, né, o transtorno espectro autista, e os estudantes com altas habilidades. E toda vez que eu falava sobre esse público, me questionavam, mas vocês sempre falam que altas habilidades, né, o superdotado, eles fazem parte, e cadê esse pessoal? E eu abri a boca para dizer, sem base nenhuma, mas abri a boca para dizer que eu nunca tive. Gente, isso foi ontem, tá? 2016 para mim foi muito recente. Eu nunca tive esse aluno. Eu acredito que, como eu trabalho numa região muito vulnerável, né, socialmente falando, assim, eu acho que ele não está aqui, até porque eu imagino que eles estejam em lugares, assim, escolas particulares, enfim. Eu tinha essa visão desse público, né? E então, em 2016, a minha coordenadora chegou e falou assim: Angélica, nós temos uma criança que ela está no primeiro ano, e isso já era quase meio de ano, assim, metade do semestre. E a turminha já está num processo bem bacana de alfabetização, mas essa criança, ela está muito aquém. Ela está com muita dificuldade. Fora isso, ela tem uma gama aí de pareceres psiquiátricos, psicológicos, neurológicos, e vários, né? Muitos, era um portfólio enorme. E esses pareceres, eles indicam que é uma criança com TDAH, uma criança com TOD, tem muitas questões aí. A gente não encontrou ainda a deficiência intelectual, mas como ele não está aprendendo como os outros, a gente tem uma certa suspeita. Pensando nisso, como você tem vaga na sala de recurso, você pode fazer esse atendimento a essa criança? E eu questionei na ocasião, porque eu falei, olha, naquela época, né, infelizmente, talvez eu não tenha condições de dar uma assessoria bacana para uma criança com esse transtorno de aprendizado. Não faz parte da aquela defesa que o professor tem, né, não faz parte do meu nicho de formação, né. Mas não é só isso. O que você está me trazendo é que ele não é público-alvo da educação especial. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque a gente tem o público X. Ele não faz parte. Como que eu vou atender ele se ele não tem um parecer que adentra na deficiência ou no TEA, por exemplo? Imagina, altas habilidades, a gente nem fala, né? E daí ela disse assim, olha, vamos fazer um trabalho colaborativo. A gente usa esse termo aqui, mas não tem a ver com o ensino, para quem
sabe sobre isso. É um trabalho assim, você tem vaga, nós vamos atender de forma assim, ele vai ser tipo um aluno ouvinte, e vamos observar, porque de repente o seu olhar pode contribuir nos outros pareceres que virão. Será que não é uma deficiência intelectual? De repente é. Ok, e ele foi para minha sala e me deram vários assim direcionamentos. Olha, você é muito tranquila, você parece ser meiga, ele é uma criança assim opositora. Tome alguns cuidados, a sala tem muitas coisas assim incríveis, é uma sala muito boa aqui na nossa cidade, de Indaiatuba, a nossa sala de recursos ela é top, inclusive a cidade de Indaiatuba é uma cidade muito rica, muito legal mesmo. O Fundamental 1 no ranking aí das notas, né? Ela tá do estado de São Paulo, ela é das escolas municipais, né? Então, no caso, Indaiatuba, de 0 a 10 anos, está em número 1 e no Brasil, número 2, perde para Sobral. E isso a gente tem um ranking. Então, é uma cidade que tem um acervo legal, um investimento legal, só que a gente não fala de altas habilidades, né? Vou tentar me fazer clara para vocês. E quando eu abrir para vocês falarem, vocês podem me questionar, tipo, olha, não entendi o que você disse, que eu vou tentar me direcionar. Mas, quando essa criança chegou para mim, então, eu fiquei super amedrontada, confesso. Então, eu fui pisando em ovos. E, de repente, eu vi que não era exatamente aquilo, porque ele estava individual comigo, era só eu e ele. Então, pediram para eu tomar alguns cuidados e tal, e tomei. E foi muito interessante que eu comecei a fazer meus planejamentos, e tudo que eu propunha para essa criança, ele queria sobressair. Então, ele falava assim, mas e se a gente fizer assim? A minha ideia, eu tenho uma outra ideia. No início, eu me incomodei, não vou negar, eu me incomodei. Daí eu conversei com uma parceira minha, que a gente trabalha em parceria na escola, né, psicóloga, e ela me orientou assim, Angélica, eu filmei, né, a dinâmica, ela falou assim, ó, você precisa se impor mais, né, ele tá querendo chamar atenção para si o tempo todo, e talvez seja uma insegurança da sua parte. E de fato era uma insegurança. Ainda assim, nos dias posteriores, eu comecei a ficar muito preocupada. Falei, mas, gente, as ideias dele são boas. As ideias dessa criança de 6 anos tá meio que sobressaindo as minhas ideias. Eu preciso considerar isso. Como considerar isso? E eu fui tentar conversar com os professores e teve, assim, alguns atritos, porque na sala de aula, no coletivo, é uma criança que tumultuava demais, causava grandes transtornos ambientais, dos pais, outros pais irem para a escola conversar. Era uma criança que tinha um histórico bastante deturpado desde creche. E então, assim, ele não parava em escola, era meio que convidado a se retirar, né? É uma situação bem delicada mesmo. Então, como fazer uma defesa de uma criança nesse estereótipo, onde todo mundo não consegue enxergar o que eu estou enxergando? Então, eu também precisava tomar alguns cuidados. E a única parceria que eu consegui, assim, de cara, foi do professor de educação física. E eu me aproximei dele. Eu falei, olha, tenta observar algumas coisas comigo, porque assim, essa criança, ela realmente tem dificuldades assim no acadêmico, ela não é alfabetizada. Quando eu proponho uma atividade mais pedagógica, ela fica bastante nervosa, mas quando eu proponho uma atividade mais lúdica, eu percebo que os olhos brilham. Eu fui dar um jogo de xadrez e ele, assim, passou a perna em mim, e ele tem só 6 anos. Como que é? Tem como você fazer um torneio, alguma coisa na sala para a gente mensurar isso? E ele falou, nem precisa, eu já fiz isso, porque faz parte do meu planejamento também os jogos lógicos, jogos de tabuleiro, e realmente, eu não dou, primeiro que no primeiro ano, é quase assim, né, impossível você focar uma proposta dessa, mas é uma criança que eu posso, por exemplo, eu já consegui perceber que ele era bom em algumas áreas lógicas, né, de jogos, por exemplo, e já é possível quando eu pareio, né, coloco ele com uma criança de um 4º ano, por exemplo. Falei, legal. Eu falei, na sua aula de educação física, né, como que se dá? Então, ele, na época, né, era uma criança acima do peso, bastante ansiosa mesmo. Então, ele estava acima do peso, passando também por esse tratamento
nutricional, e ele dizia assim, as motoras, né? Então, e ele fica muito frustrado quando ele não dá conta, porque ele é muito competitivo, né? Então, quando ele perde. É bem difícil, Angélica, mas como eu dou uma entrada assim na dele, eu chego junto, eu falo na gíria, né? Eu trato ele como ele me trata. Eu percebi que, às vezes, na dinâmica da minha aula, ele tinha algumas ideias. E eu falei, bingo, ele também faz isso comigo. Daí ele falou, então, mas a partir disso, eu comecei a pedir ajuda para ele, né? Para ele me ajudar. Então, eu até dei um título para ele: olha, você vai ser meio que meu assistente aqui e tal. E isso melhorou muito a questão socioemocional dessa criança, né? E foi assim, gente, o que aconteceu? A gente foi conversar com a escola de que, olha, nós temos alguns olhares aí positivos. A escola, obviamente, se defendeu e falou, não, a gente quer que você foque na alfabetização com essa criança. E eu disse, não, eu sou professora de sala de recurso, eu não sou professora alfabetizadora, eu não sou professora de reforço, eu trabalho por habilidades, então eu vou investir nas habilidades dessa criança. Essa criança está me dizendo que ela tem algumas competências de liderança, competências de espacial visual, tem a artística entrou alguma coisa, daí eu não tinha noção do que era altas habilidades, e eu não me envergonho em falar, mas eu tinha várias formações de 15 anos atrás, por exemplo, na época de 15 anos, que hoje tem mais, na área da deficiência, mas eu não tinha nada de altas habilidades, então eu não tinha noção de referencial de nada, nada de nada. Para mim, altas habilidades era uma pessoa nerd, só isso, muito nerd, uma pessoa muito assim, brilhante mesmo, um Einstein, vamos pensar assim. Então, eu nem cogitei altas habilidades, mas eu cheguei em Gardner, que eu falei, eu preciso compreender das múltiplas inteligências para eu trabalhar aqui na sala de recursos por habilidades. Só que quando eu fui para Gardner, logo eu adentrei em Renzulli, sem querer, por conta de uns materiais do MEC, de 2007, são 4 coleções, né? E eu fiquei chocada, que eu falei, gente, a gente está em 2016, eu sou professora de AEE, já tem, assim, quase 10 anos, né, que eu sou, na época, né, 10 anos, e eu não conheço esse material, e esse material está aí gratuito, como assim? E daí eu fiquei maravilhada quando eu descobri que para Renzulli, por exemplo, existem 2 tipos de superdotação. E esse aluno, ele entrava em todas as características da criativa produtivo. E então eu fui falar para a escola, daí a escola falou, parou porque agora você está me dizendo que ele tem altas habilidades? Nossa, tá louca, né? E então eu fui por conta própria conversar com a equipe multidisciplinar, ele tem uma equipe enorme, até hoje ele tem essa equipe multidisciplinar. E cheguei primeiro na psicóloga, eu fui na época de férias, fui por conta própria mesmo. Falei, não, eu estou muito indignada que eu tinha uma percepção de altas habilidades. E quando eu cheguei na clínica, ela me recebeu e ela disse, né, fique à vontade. E eu assim, então eu vim falar do fulano, é que eu estou intrigada. E comecei a discorrer coisas positivas, de certa forma, né? E ela se emocionou. Eu fiquei assim, o que está acontecendo? Daí ela falou assim, a gente está com ele desde os 2, 3 aninhos dele, e a gente tem uma equipe enorme aqui, a psiquiatria, a psicologia, a neuropsicologia, né, psicopedagogia, ele passa com TO, com fono, e a gente sempre se reúne e tenta ajudar ao máximo as escolas, mas todos que vieram de lá para cá até hoje para falar dessa criança, eles vêm pedir socorro, eles vêm pedir ajuda, mas no sentido extremamente oposto do que você está me trazendo. E eu fico muito agradecida, porque nós aqui na clínica entendemos todas essas questões do negativo, sim, tanto é que ele está aqui para fazer esses ajustes, né? Mas a gente vê tanta potencialidade nessa criança, então a gente quer agradecer. E daí aquilo, né? Preciso aprender, preciso saber o que é altas habilidades. Aconteceu que nesse mesmo tempo, ele estava em processo de avaliação para tentarem, né? A escola queria encontrar uma deficiência intelectual, então o primeiro teste que ele fez foi o teste, o VISC, e o QI dele deu acima da média. Então, para a escola, aquilo foi uma coisa horrorosa. Como que uma criança que não tem a propriedade da leitura escrita tem um QI acima da média? Então, já começou ali. Eu também não entendia muito sobre questão de QI, se isso indicava altas habilidades ou não, mas aquilo me confortou.
Só que ele foi para uma avaliação neuropsicológica. E nessa avaliação neuropsicológica, apesar de muitas áreas estarem abaixo, outras áreas estavam bem acima. E a neuropsicóloga colocou assim: legal, Patrícia. Não, na época eu não sabia nada disso. Hoje, para mim, fica um pouco mais claro, né? Mas daí, me perdi agora, que eu me distraí, desculpa. No parecer da neuropsicóloga, no parecer neuropsicológico, saiu, né, no relatório final lá, assim, que ele, né, essas observações, essas áreas que estavam abaixo, que precisavam, né, de ajustes e tal, mas que ele tinha outras áreas muito acima e que precisava ser considerado, porque aquilo poderia ser um indicativo de altas habilidades. E quando apareceu aquela palavra altas habilidades, ainda que indicativos, eu falei, eu não tô tão louca. Só que eu, né? E aquilo me motivou. Daí foi quando eu cheguei, pode passar a apresentação. Tá, mas antes de falar sobre, né, o tipo dessa superdotação, foi quando, só para então encerrar essa questão, né, porque foi essa criança que me levou para a universidade. Eu falo que essa criança, esse livro só existe por conta dessa criança, de alguma forma me motivou a isso. Quando saiu esse parecer, tivemos muitos problemas mesmo, em termos de rede municipal, porque ninguém, o sistema não entendeu que era uma criança com potencial e também uma criança com dificuldade, que eu também não sabia, né, que existia, que era dupla excepcionalidade. Só que eu fui aprendendo sozinha, né? Quando o Gardner me leva para Renzulli, e Renzulli me leva para outro, e o próprio Renzulli, eu não lembro agora se foi o próprio Renzulli na época que eu, né? Mas eu fui adentrando. Daí eu cheguei em Virgolinha, aqui no Brasil, cheguei em Pérez e Freitas, e fui Pérez, depois Freitas, e as duas juntas, e cheguei em Rangni, sem saber quem era Rangni, e eu fui entendendo que tem a dupla excepcionalidade ou a dupla condição, e pensei, caramba, né? Será que é um caso desse? Mas, enfim, como tivemos muitos problemas com isso, em encarar as altas habilidades, eu me lembro que uma colega me chamou para ir para aqui na região, a gente até hoje é um pouco carente, tá? Eu estou no estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, e confesso que é bem triste quando se fala em altas habilidades ou superdotação, né? Num estado tão rico como São Paulo. Mas aqui na região de Campinas, Sorocaba, né, Indaiatuba, uma cidade tão rica, a gente não tinha nada, nem para a gente se nortear, se orientar. Mas apareceu lá o CBE, Congresso Brasileiro de Educação Especial, nunca tinha participado, em São Carlos, na UFSCar, e era uma semana, e tinha um nicho lá de altas habilidades. E daí essa minha colega falou, vamos, você está brigando tanto por essa causa, a gente precisa entender o que é altas habilidades, vamos. E fomos. E quando chegou lá, a primeira apresentação foi, né, quem direcionou esse nicho foi a doutora Rosemary Rangni, que ela é a professora nessa área lá na universidade. Uma das alunas dela, que estava começando o doutorado, ela levou um recorte da dissertação de mestrado dela, que era dupla excepcionalidade, e ela falava de uma pessoa com altas habilidades e o TDAH. E quando ela falou tudo aquilo, contou todo o relato, explicou toda, né, o resultado final e tudo, eu fiquei, assim, muito maravilhada. Eu sabia que eu estava entrando num terreno muito complexo, pensando no TDAH com as altas habilidades. Se a gente não falava nem de altas habilidades, imagine falar de duas condições. Então, assim, mas aquilo me instigou demais. E eu queria saber mais disso. Eu fui conversar com as meninas, com as apresentadoras, né, que eram todas orientandas da professora Rose. E eu cheguei nelas no final e falei, como que eu faço para estudar altas habilidades? Me direcionem. E elas falaram assim, Angélica, Claire, né? Lá eu me apresentei como Claire. Claire, é o seguinte, nós temos um grupo de pesquisa aqui. E você pode vir estudar, a cada 15 dias funciona, tal. Você tem essa possibilidade? Gente, eu tinha 2 concursos, eu trabalhava em Salto e trabalhava em Indaiatuba. E eu assim, eu não tenho, mas a gente dá um jeito, né? E super longe daqui. São Carlos são 2 horas, para mim é longe, da minha cidade, eu não dirigia na época em estrada, falei, meu Deus do céu, né? Mas, enfim. Elas falaram assim, conversa com a professora Rose, ela vai te orientar. Isso foi na segunda-feira, eu fui atrás da professora Rangni. Ela não me deu atenção.
Eu fui na terça-feira atrás da professora Hangni, ela não me deu atenção. Eu fui na quarta-feira atrás da professora Hangni, ela não me deu atenção. Daí eu fui na quinta, na sexta, não lembro se foi o penúltimo, último dia, mas foi bem no final. Ô, garota, eu deixei meu e-mail na lousa. Conversa comigo pelo e-mail. Ela não foi tão grossa assim, tá, gente? Mas ela quis dizer assim, a gente tá, né? Ela tava recebendo Virgulinha, ela tava recebendo a Soraya, ela tava recebendo tantas pessoas assim. Então, quem era a Claire na fila do pão, querendo, né? Mas ela falou assim, mas você tá assistindo tanto, vai, me fala, o que tá pegando? Vamos tentar ver se a gente alinha em 5 minutos que eu preciso seguir aqui. Daí eu falei, professora, eu só queria estudar sobre altas habilidades, porque eu tô com uma situação assim, assim, assim. Eu posso contar? E consegui contar, né, assim, rapidamente. E daí ela falou assim, então me fala o seguinte, eu quero saber quais universidades você estudou, quais são suas produções e tal, e eu não tinha, eu falei, não, eu fiz faculdade, eu fiz 2 graduações em faculdades particulares aqui na minha cidade, eu não tenho produção, né, não tem nada. Daí ela falou, mas como que você quer participar de um grupo de pesquisa se você não tem uma retórica, né? Aqui não é grupo de estudo, aqui é pesquisa, que a gente produz pesquisa, a gente publica livros, a gente publica artigos, o nosso foco é isso. A nossa Qualis, ela é alta, e eu não sabia o que era Qualis, não sabia nada disso, tal. Ela falou assim, olha, mas você está tendo sorte, porque eu estou abrindo vaga para a disciplina de altas habilidades por conta de uma única aluna que passou no processo seletivo para mestrado. Então, você pode vir como ouvinte. E, na época, eu acabei mergulhando, pedi a conta do município de Salto, fiquei só em Indaiatuba e eu fui com a cara e a coragem, trabalhando há horas, esse grupo de pesquisa. Desculpa, para essa disciplina, não estava apta a falar pela primeira vez. Eu gosto de inspirar, principalmente quando eu estou falando com o professor. Aquele professor que não imagina que é possível atuar na academia e no empirismo. Porque, para mim, professor, ele é pesquisador, independente de um título acadêmico. Ele tem que ser pesquisador. Um professor de educação especial, para mim, mais ainda. Então, eu acho que isso pode inspirar, apesar assim, de falar muito, mas está tudo cronometrado, vai dar tempo. Mas, então, quando eu cheguei na disciplina, acontecia o quê, né? Que ela tinha ali algumas alunas do doutorado, essa única aluna naquele momento do mestrado, e tinha outras alunas do programa, o único programa no Brasil está em São Carlos, né, na UFSCar. Então, ela tinha muita gente, muitos alunos do mesmo programa, mas de outras áreas. Então, do autismo, das deficiências, e elas tinham que fazer, né, disciplinas optativas, e fizeram altas habilidades. Então, esse grupo não entendia muito de altas habilidades. Mas quem que entendia? A galera que já era da Hangni, que era uma galera, assim, 5 pessoas. E eu entrei nessa galera. Como eu estava estudando já um tempinho por fora, isso foi daí no ano de 2017, eu já estava estudando por fora, eu participei muito ativamente nessas aulas. E nós encerramos a disciplina com um seminário. E eu fiz a apresentação, que foi inclusive pautada em Renzulli, mas assim, dessa criança, que eu estava em observação e tal. Apresentei. Quando eu apresentei, a galera falou assim, mas, gente, ela tem muita propriedade, ela não parece que é aluna ouvinte. E daí a professora Hangni me chamou e falou assim, Claire, agora a gente quer fazer um convite. Você pode vir no segundo semestre, porque a disciplina acabou. Você pode continuar vindo, né, no segundo semestre, vai ser melhor, porque a disciplina era toda semana. O grupo de pesquisa é a cada 15 dias. Você pode vir, a gente te convida para participar com a gente. Daí eu falei assim, professora, mas eu não posso. Daí ela, por que não pode? Porque a senhora me disse que eu não tinha condições. Daí ela disse, mas você me provou que tem condições agora. Você venha, né? Você tem muito para aprender e muito para contribuir. Daí eu falei, não, mas tem uma outra coisa que eu não posso. Daí ela, o quê? Eu falei, eu não manjo inglês. Daí ela assim, oi? Como que você deu conta de tudo? Eu falei, eu busquei muita ajuda, mas eu não queria mostrar para a senhora, eu queria tanto estudar isso, mas eu tenho essa dificuldade, e eu sei que aqui o grupo trabalha com muito foco nisso, isso é importante. Dela, não, venha, a gente vai tentar ajustar.
E foi muito legal. Já consegui fazer um artigo de cara, né? Não tinha ideia do que era fazer artigo. Só que chegou no final do ano, ela falou: agora está abrindo o processo seletivo para o mestrado, doutorado. E eu gostaria muito que você viesse. Porque se você está com esse gasto todo, sem ser matriculada, você tem muito a contribuir. Daí eu falei, aí que eu reforcei, eu falei, não, professora, mas como que eu vou fazer um processo seletivo onde vão me exigir o inglês, eu não manjo inglês, eu não falo inglês, eu não leio inglês, eu já fiz muitos anos de curso de inglês e é muito triste porque eu já cheguei a achar que eu pudesse ter alguma deficiência intelectual porque eu não consigo aprender inglês. E ela disse assim, você não deu conta da disciplina? Você não deu conta do grupo? Desculpa, se vira, venha. Eu não sei como que vai ser, porque um acadêmico, ele precisa, sim, manjar, no mínimo, mais uma língua, 2 línguas aí, pelo menos para se virar. É muito importante. E daí o meu irmão, que já tinha feito mestrado no UFSCar também, eram 10 aulas online, eu comprei o curso e eu não tenho muita habilidade com o curso, no caso EAD, né? Depois que ficou esse híbrido, para mim melhorou, mas o EAD, com o professor lá, sem interação comigo, não funcionava. Eu assisti as 2 primeiras aulas, nessas 2 primeiras aulas eu consegui decodificar, não é traduzir, tá, gente? O abstract de um artigo, e eu já sabia como seria a prova, por relato de outras pessoas que tinham feito, né? Que seria um artigo na área de deficiência, na área de educação especial, e todo em inglês, mas as questões para eu responder seria em português, mas eu precisava ler o artigo. E eram 10 aulas, eu fiz 2 aulas, eu desisti porque eu fiquei muito irritada com a metodologia, para mim não, né? No entanto, mesmo irritada, não seguindo, eu consegui decodificar um textinho lá do resumo. E a partir daí eu fui decodificando outros textos. Daí eu fiz a prova, eu fui melhor no inglês do que no português, porque o português era sobre educação especial, né? E fui melhor, acabei passando de primeira, e ainda a professora Rosemary Hangni falou assim, olha, Claire, para eu entrar no meu doutorado aqui na UFSCar, foram 9 carnavais. No 9º eu consegui. Então, por favor, se não der agora, não desista. E assim, e aconteceu que com todo esse meu dificultador, com toda essa minha falta de conhecimento assim anterior, mas que rapidamente eu fui me apropriando, deu certo, eu entrei no mestrado, fiz o mestrado, eu fui a única assim do grupo ali que não tinha bolsa, porque eu continuei trabalhando, professora, eu reduzi a minha carga horária para 30 horas em Dayatuba, fiquei 2 dias em São Carlos fazendo o mestrado, e a todo mundo defendeu em 2020, em março, mais ou menos. Eu defendi em dezembro de 2019. Foi uma doideira, mas eu defendi antes de todos os meus colegas, já que eu não era bolsista. Acabou abrindo vaga para outras pessoas, porque o bolsista daí, né, iria até o próximo ano. E é isso, gente. Eu queria compartilhar isso com vocês, tá bom? Então, agora a gente vai falar um pouquinho da liderança. E é o seguinte, o MEC, um dos documentos, né, de 2016 da educação especial, traz para a gente que a liderança nas altas habilidades, ela é um tipo, né, das altas habilidades, ela entra no tipo social, que é a capacidade e sensibilidade interpessoal, atitude cooperativa, sociabilidade expressiva, habilidade de trato com pessoas diversas e grupos para estabelecer relações sociais, percepção acurada das situações de grupo, capacidade para resolver situações sociais complexas, alto poder de persuasão e de influência no grupo. Pode passar. Ele ficou desconfigurado, mas estava tão bonitinho, gente. Me perdoe por isso, mas ele é que eu não consegui projetar aqui, né? Mas tudo bem. Né? Aqui está falando o que os referenciais teóricos dizem sobre a liderança. Se alguém quiser depois o compartilhamento, que compartilhe o material, eu autorizo que a Marcileia propague, não tem problema algum, tá? Mas ele ficou bem bonitinho lá no PowerPoint. Então, o que os referenciais nos dizem? Pode passar. Bom,
Sabatella traz para a gente que o comportamento de liderança na criança pode ser interpretado como alerta negativo em casa e escola. E por falta de conhecimento, os pais e educadores acabam reprimindo os comportamentos, quando poderiam ser acolhidos. Então, assim, para quem está na escola, eu que estou ali na escola, é justamente isso que eu vejo. Eu não sei, né? Provavelmente tem pais aqui também, professores, e a gente vê os pais sofrem porque a escola não dá uma abertura para essas crianças que questionam, são crianças que são vistas como crianças com problemas comportamentais. Então, isso é muito triste. Eu não vou adentrar muito nisso, porque, de repente, a gente pode conversar se sobrar, né? Eu espero que sobre um espacinho no final. Mas vão aí pensando nessas possibilidades, né? Dessa questão negativa e que a gente não para pensar que pode estar coligado à liderança, e que a liderança é uma área das altas habilidades. Pode passar? Bom, para Gardner, as crianças dominadoras, elas controlam brinquedos, iniciam e organizam jogos e ajudam a manter a coesão do grupo. As crianças menos dominantes se orientam como alusão nas mais dominantes e, portanto, imitam e tentam granjear favores pelas que lideram. Acrescenta ainda que tamanho, força, habilidades, inteligência, atratividade e gênero são razões que contribuem para a determinação dos organismos em posições de hierarquia social emergente. Pode passar. Bom, daí eu trago um recortezinho também de Gunter, Zenita Gunter. Ela coloca que sobre liderança e convivência. Então, na liderança, ela é sinalizada quando a criança mostra um senso de grupo e sintonia com situações grupais nas tarefas, no recreio, na entrada e saída das aulas, reconhece e aponta objetivos para o grupo, interpretando corretamente as situações grupais. Acima de tudo, é capaz de irradiar energia própria, inspirar e receber confiança do grupo. Liderança afetiva é baseada em profundo senso de justiça e probidade na vida em comum. A questão do senso de justiça, que já é uma característica das altas habilidades, já começa aí, quando a gente pega lá, uma das características, senso de justiça. No indivíduo com a liderança, isso é gritante. E isso pode ser positivo ou negativo. Ainda assim, a gente fala de senso de justiça, depende da ética de cada grupo. Eu fui estudar, por conta da liderança, alguns nomes aí, algumas figuras que estão no crime, por exemplo, e que comandam grandes facções de dentro da prisão. E são pessoas que, inclusive, QI mensurado bem acima, e pessoas que têm essa questão do senso de justiça, mas dentro daquela ética, né? Não condiz com a minha ética, mas não deixa de ser uma ética e não deixa de ser um senso de justiça. Então, isso é bem, bem interessante quando a gente vai para a liderança e a gente se depara com personalidades, assim, muito de teor muito negativo, né? Que a gente não compactua, mas quando você tira na verdade, não é tira, você filtra, né? Você não compactua. Um exemplo disso foi o Hitler, né? Eu tenho, assim, horrores a tudo que esse ser representou e representa. Eu sou completamente opositora a tudo que ele representa. No entanto, quando eu vou estudar liderança e eu chego nesse tipo de liderança e a gente começa a entender assim, pera lá, mas eu não posso negar que aqui houve uma liderança muito acima da média. Né? E daí, onde que a escola pode contribuir? Onde que a família pode contribuir? Onde que o Estado, né, o governo pode contribuir para que a gente, então, dentro de uma ética onde acreditamos ser justa, ser positiva, ser humanista, onde que a gente pode alinhar para que esses comportamentos, talvez aversivos por muitas razões, que podem vir por questões biológicas, uma psicopatia, não sei, alguma coisa nesse sentido, ambiental, uma pessoa que não teve, foi desprovido de tudo, não teve a mesma oportunidade que outros. Então, enfim, né? São muitas questões aí para a gente estar pensando.
Convivência. Envolve gosto por cooperação e assistência mútua, solidariedade e sensibilidade às necessidades dos outros. Essas crianças aceitam bem os outros e recebem aceitação e respeito. São bons amigos e têm muitos amigos. Demonstram companheirismo, consideração, interesse em ouvir as pessoas. Tais qualidades levam o professor a julgar que a criança tem mais maturidade que as outras, mas é preciso evitar que crianças mais velhas e experientes sejam consideradas dotadas somente por terem mais maturidade geral, né? Isso é uma observação bem interessante que a Gunter nos traz. Pode passar. E ela também traz, e isso tá na minha pesquisa, tá no meu livro, sobre uma questão muito importante na liderança, que, assim, é muito coligado ali. Não dá para você falar em liderança, seja nas altas habilidades ou não, tá, gente? Porque a liderança ela é uma área muito primitiva, só que nas altas habilidades ninguém fala em liderança. Se eu não estou enganada, meu trabalho ele é um dos únicos que tem. Então, eu fico até preocupada com isso, porque ninguém fala de liderança. Quando eu fui fazer meu levantamento de dados para a dissertação, eu achei uma única dissertação Salgado, do Ceará, eu não conheço, mas foi uma única dissertação que fala da liderança, que foi de 2018, 2019 teve a minha. Então, é como assim, nos bancos, a gente tem encontrado até pouco tempo, eu tinha feito uma outra revisão, dois trabalhos, duas pesquisas focadas, né, de fato, na liderança. Então, isso é um pouco preocupante. Daí, a Gunter, ela traz essa questão do socioafetivo. Então, liderança e socioemocional estão extremamente coligados. Um dos meus referenciais na pesquisa é o Goleman, Daniel Goleman, né, que fala da inteligência emocional. E daí vocês vão entender um pouquinho aqui com o que eu vou ler para vocês. Então, ela coloca que são sinais de capacidade socioafetiva observáveis na escola, tá? Então, ela traz tudo que a gente está trazendo aqui, eu como professora especialmente, pensando na escola. Gosto em participar de atividades extracurriculares, interesse em organizar passeios, festas, excursões, teatros, feiras, cursos, concursos, exposições, mesmo quando não é figura central. Pode passar. Participativa em tudo que acontece com palestras, reuniões, competições esportivas, visitas, campanhas e movimentos em que a escola se envolve. Sensibilidade e bondade para com os colegas. Atenta às necessidades dos outros, empresta o seu material, procura ajuda para quem precisa. Pode passar. Preocupação com o bem-estar dos outros, por exemplo, com quem saiu da sala, quem precisa de ajuda nas tarefas, quem não veio às aulas, dá notícia de quem está doente, faz companhia a colegas novos ou que ficam à parte da turma. Simpatia, amizade, boas relações com colegas e professores. Os outros gostam dela, querem assentar perto, convidam para festas, querem participar do grupo. Pode passar. Liderança, persuasão, percebe os desejos do grupo em que participa, tem boas ideias que geralmente são aceitas, capacidade de passar energia e motivação para o grupo, de contagiar e atrair os outros para suas ideias e planos, segurança e autoconfiança dentro do grupo, confia, respeita os outros, é aceita e respeitada por colegas de outros grupos. Pode passar. Bom, ai, gente, que feinho que ficou aí. Eu fiz um recorte, mas enfim, né? Pode passar, Marcileia, assim ninguém vê essa coisinha feia aí, essa imagem feia. Bom, Marcileia, vou pedir para você, então, passar mais um pouquinho. Pode continuar. Eu agradeço, mas pode continuar. Pode deixar aí por enquanto, daqui a pouco eu peço para você tirar, tá bom? Aqui estão os meus contatos. Mas, gente, então aquela tela que eu falei que tá feinha, perdão, ficou feinha ali porque deu uma desconfigurada aqui na apresentação. Então a gente chega, né, nesse produto final aqui, que é o meu livro. Ele foi
publicado agora, em 2022, então é novinho, acabou de nascer. É um recorte da minha dissertação. A Gunter, aqui no final, ela fala dos traços socioafetivos, né? E quando eu digo lá no início, que muitas das vezes, inclusive a Sabatella nos trouxe lá no início aqui, que esses comportamentos nem sempre são vistos de forma positiva, é porque, dependendo do ambiente que estamos, eu vejo por mim que estou num lugar bastante vulnerável. Essas crianças, nem sempre elas vêm com essas características de fato positivas. Por quê? Porque a questão socioemocional é prejudicada, por várias razões.